Bem, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição de uma petição, relativa a uma petição 163-15, primeira, em direito à saúde, criação de uma urgência pediátrica na Unidade Local de Saúde do Nordeste, Unidade Hospitalar de Bragança, vamos ouvir a primeira peticionária desta petição, a doutora Ana Soares. Como sabe, a doutora tem 10 minutos para fazer a exposição da petição, ou do assunto, do tema que traz cá. Cada um dos grupos parlamentares terão 5 minutos para colocar questões. Temos hoje aqui representados 3 grupos parlamentares, perdão, 4 grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Berta Nunes, do PSD, o deputado Artur Sobral de Andrade, do Partido Chega, Pedro Frazão, e do Bloco de Esquerda, a sua deputada Isabel Pires. Muito obrigado. E, portanto, passamos desde já à sua intervenção, para a qual tem 10 minutos. Os serviços de apoio à Comissão fazem o controle dos tempos, o relógio está lá em baixo, mas, portanto, esteja à vontade, que da nossa parte também haverá sempre alguma flexibilidade, quer para a doutora, quer para os membros dos grupos parlamentares. Portanto, seja bem-vinda e faz favor. Aqui? Sim. Assim, muito melhor. Obrigada por ajudarem. Não, claro que sim. Eu estava então a iniciar por agradecer esta possibilidade de efetivamente estar aqui no seguimento de uma petição pública que, no âmbito de querermos efetivamente exercer a nossa cidadania, tem um papel essencial e que nos permite trazer-vos a vocês, que são deputados da nação, preocupações de quem vive, neste caso no Nordeste Transmontano, e que eu acho que é uma questão de muito fácil entendimento e que efetivamente a resolução também não parece que seja assim tão difícil e que neste caso está mais dependente de vontade política e administrativa do que propriamente de outras questões, como eu tentarei expor da melhor maneira que conseguir. Falamos na falta de uma urgência pediátrica no distrito de Bragança. Efetivamente, em Trás-os-Montes só existe uma urgência pediátrica em Vila Real, que dista 100 km da capital do distrito vizinha, de Bragança, 130 se falarmos de Mogadouro ou 170 se falarmos de Miranda do Douro. Isto falando das capitais de distrito, porque se falarmos das aldeias, obviamente falamos de distâncias ainda superiores e falamos de acessos que infelizmente não são os acessos que me trouxeram, por exemplo, hoje de Bragança a Lisboa, não é? São acessos efetivamente difíceis e que não se coadunam de maneira nenhuma com uma situação de urgência. E é isso que nós estamos aqui a falar, portanto, situações de urgência pediátricas. Tem-se falado muito da necessidade de fixação de jovens no interior, de casais, de captar pessoas que vivem mais no litoral ou pessoas que já saíram do interior do país e também do apoio à natalidade, atendendo à nossa pirâmide geracional invertida, mas efetivamente não vale de nada serem aprovadas aqui na Assembleia da República ou a nível governativo diplomas se depois não existirem as estruturas mínimas que permitam a esses jovens querer ficar lá. Podem até dizer, mas tenha mais um dia de férias, ou 2 ou 3. Se um casal vai lá na idade de ter filhos e é esse um dos seus principais projetos de vida e depois não tem estruturas essenciais de saúde, obviamente não o irá fazer. E nós próprios, eu fiz essa mudança, eu vim de Bragança para Lisboa e depois de Lisboa para Bragança e foi a maior dificuldade que senti. Este assunto é um assunto recorrente, já foi trazido várias vezes, então a nível local é objeto de debate com bastante frequência, mas efetivamente ainda não foi dada uma solução. Uma solução que, diz a administração do hospital, não é necessária porque, afirmam eles, existe um médico pediatra 24 horas de apoio. E é verdade. Existe efetivamente um pediatra 24 horas lá. Só que todos nós somos profissionais, imagino que de diferentes áreas, se nos derem 1000 tarefas para fazermos em simultâneo, não as conseguimos fazer, por melhores profissionais que sejamos. E é isso que falamos. O pediatra que está de apoio 24 horas está de apoio a 4 departamentos, qualquer um deles muito exigente, que é o bloco de partos, é a neonatologia
é a urgência e é o internamento de pediatria. Portanto, nós temos ótimos profissionais. Aliás, a situação não é mais gravosa exatamente pelos bons profissionais que temos no Hospital de Bragança, mas não é possível conseguirmos ter uma urgência para crianças se não for efetivamente estabelecida ali uma unidade de urgência pediátrica. Esta petição não é contra ninguém, é a favor apenas de quem lá vive, mas também de uma coesão territorial verdadeira, que não seja apenas um jargão político, porque é muito fácil falarmos em coesão territorial, mas depois, quando a vamos verificar no terreno e verificamos que os sistemas basilares do direito, como é a saúde, não têm efetivamente acesso e não existe essa dita coesão territorial. A condição física da urgência que neste momento existe também não tende a que haja boas condições. Posso-vos dizer que a sala de espera da parte onde são encaminhadas as crianças, ainda que não existindo uma urgência pediátrica, é efetivamente muito pequena. Não raras vezes as crianças e os pais têm que esperar no corredor. Em alturas de inverno, onde há mais doenças do foro pediátrico, que tendem a haver maior contágio. Portanto, ali todas as pessoas estão lado a lado, estão mais próximas do que nós estamos aqui nesta comissão. Portanto, acho que isto é demonstrador, efetivamente, da falta de condições. Isto não se compreende porque a própria urgência, as próprias condições físicas da urgência permitiam, elas têm um acesso diferenciado, têm uma ala que está pensada para a parte pediátrica, portanto, isto não se compreende. Eu posso vos dizer que uma das coisas que mais me marcou quando lançámos esta petição, e ainda ontem recebi alguns ecos nesse sentido, foram histórias que nos foram sendo relatadas. Histórias que são impressionantes. Histórias que eu acho que a melhor palavra que define é revoltantes. Crianças que passaram lá, pais que, obviamente, sobretudo em crianças mais pequenas que não sabem falar, ficamos muito, muito ansiosos. Eu, para não estar a dar exemplos de outras pessoas, posso-vos dizer que com a minha filha mais nova, um dia dirigi-me à urgência, ela estava com uma gastroenterite num estado já claramente em desidratação, e um médico de clínica geral, que é o médico que atende nas urgências, estava já há mais de 3 horas a tentar uma terapêutica que ele achava que era a correta, e apesar de nós pedirmos para chamar o pediatra, isso não acontecia. A pediatra passou, coincidências, e a pediatra revoltou-se com aquela situação, como é que era possível uma criança estar na situação em que ela estava, e aliás levou ela e levou mais 2 ou 3 crianças que estavam na sala de espera, e felizmente a situação entraram para a parte pediátrica e foi efetivamente resolvida de outra maneira. E é disto que nós estamos a falar, portanto, viver no interior é uma opção de qualidade. Nós temos coisas maravilhosas, viver no interior é efetivamente muito bom, mas tem que nos dar as condições mínimas para nós sermos cidadãos de pleno direito, porque o somos. E é isso que nós estamos a pedir. Eu não estou aqui a dizer, por favor, deem-nos qualquer coisinha. Não, por favor, arranjem, organizem aquilo que já existe, de modo a termos um serviço de saúde condigno, até porque isto é preciso esclarecer, porque há outras situações do interior, como Vila Real, como Viseu, em que isto não acontece. Em Bragança não existem alternativas. Uma pessoa, primeiro, acho que ninguém tem que ter essa possibilidade de ter que recorrer ao privado, mas mesmo querendo fazê-lo, não existe. Eu acho que isto entrega ao Estado uma responsabilidade ainda maior, que é, de, efetivamente, neste aspecto tão importante, cumprir o seu papel. Eu hoje estou aqui sozinha, mas falo, efetivamente, em nome de muitas pessoas que assinaram a petição, muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitas pessoas que não têm filhos, mas que também vivem todas as consequências sociais que advêm daqui, porque são muitas. Quando não se têm os cuidados necessários numa situação de urgência, as faltas laborais são muito maiores, o medo até de se dirigir aos serviços de hospitalares é grande. E, sobretudo, estou aqui hoje por muitos jovens, por crianças que não têm voz, ou pelo menos não sabem verbalizar como nós, mas que são cidadãos também de pleno direito. E não tendo eu, certamente, nem o à vontade, nem a forma de falar que vocês na Assembleia da República têm,
Mas pronto, como se costuma dizer, foi o que se arranjou. Queria pedir-vos efetivamente que fossem a voz de pleno direito de todos estes cidadãos, de todos nós que optamos por viver no interior e que queremos ter saúde condigna, porque é isto que está em causa e não mais do que isto. Obrigada. Muito obrigado pela sua exposição. Agora cabe a vez aos vários grupos parlamentares e vai iniciar, digamos que a ronda, pela sua deputada Berta Nunes, do Partido Socialista, que foi a deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Bragança e que antes conhece bem o território, não só como deputada, mas foi Presidente da Câmara da Alfândega da Fé. E, portanto, além de ser médica, de formação, portanto, vai, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu quero começar por dizer que acho que todas as iniciativas cidadãs, petições, neste caso a Assembleia da República, são sempre muito positivas e precisamos de mais cidadania e, por isso, saúdo a vossa iniciativa. No entanto, quando esta petição foi tornada pública e eu acompanhei também nos órgãos de comunicação social local, a OLS Nordeste emitiu um comunicado que eu tenho aqui, que tenta responder a algumas das questões que aqui colocou, dizendo que eles têm um serviço de pediatria que funciona com 2 médicos a apoiar a urgência 24 horas por dia, 7 dias na semana, é o que está aqui no texto, não é? Mas que, de facto, também eu disse, e aqui no texto também está escrito, que eles dão também apoio à sala de bloco de partos e ao internamento de pediatria, mas isso fora das horas normais de serviço. É suposto, eles são 8 pediatras, que alguns pediatras estejam na consulta externa, alguns pediatras estejam no internamento e de facto, o que está aqui dito é que os 2 pediatras que estão de apoio à pediatria têm também a responsabilidade do bloco de partos. E isso pode às vezes ser complicado, ou seja, se tiver uma situação urgente que implique irem ao bloco, embora sejam 2, pode ir só uma, por exemplo, até no caso de uma cesariana ou uma coisa desse tipo, podemos dizer, há sempre outra, ela fica sempre na urgência, a urgência está sempre coberta, e eu fico com dúvidas aqui em relação àquilo que eu conheço do texto. Por isso, a questão é, há períodos no serviço de urgência em que o facto de termos estes 2 médicos que também dão apoio ao bloco e dão apoio ao internamento, mas isso é muito mais simples porque é fora das horas normais de serviço e ir ao internamento pode haver uma situação urgente, mas enfim, não implica que esteja lá preso tanto tempo. Por isso, daquilo que eu também percebi, o serviço de urgência tem um espaço próprio, com acesso próprio, com mala própria, mas aparentemente, pelo que está a dizer, não está a ser totalmente utilizada para a pediatria. O que também está dito aqui nesta resposta é que estão a fazer obras para melhorar o espaço de pediatria na urgência e que as coisas irão melhorar logo que as obras estejam concluídas. Agora, eu parece-me que percebi da sua intervenção, e corrija-me se percebi mal, é que neste momento já haveria condições que existem lá na própria organização da urgência para melhorar esse aspecto. Pronto. E depois põe-se a questão, há um médico que pode ser de clínica geral, pode nem ser de clínica geral, pode ser só um médico indiferenciado se for um médico das empresas, não é? Que está a fazer uma triagem. A questão é, há um procedimento, e aqui diz o que diz aqui esta informação há sempre o apoio permanente de pediatria, a responsabilidade do serviço de urgência de pediátrica é do pediatra e o médico encaminhará para o pediatra sempre que a situação clínica o justifique, mas não está aqui bem claro se há algum procedimento escrito claro para que o médico que está a fazer o primeiro atendimento saiba exatamente quando deve chamar ou se o deve chamar sempre, e depois ainda há uma questão amontante. Há dificuldade em aceder ao médico de família, porque a maior parte das situações das crianças na pediatria são situações ligeiras, agudas, mas que necessitam de uma acessibilidade ao médico de família rápida para evitar ir à urgência, o que será a melhor solução.
portanto, quando sei, não há um grande problema de falta de médicos de família até o momento. Há problemas pontuais no Nordeste transmontano e, por isso, aparentemente, todas as pessoas, incluindo as crianças e as famílias, têm médico de família. Há problemas no... O que é que leva... Pronto, se for fora de horas, ok, tem que ir ao serviço de urgência. Mas o que é que parece estar a levar, pela forma como apresentou as coisas, as pessoas irem diretamente à urgência em vez de passar no médico de família? Que seria o ideal, até porque conhece a criança e a família e avaliaria melhor a situação. E eu também pergunto se, e ainda só mais para terminar, se a mãe, o pai, a família, a avó, forem com a criança ao médico de família ou à médica de família e ela fizer uma carta de referenciação, se tem que passar na mesma, na triagem, ou se vai diretamente à pediatra. Isso é um procedimento errado, se tem que passar novamente na triagem, porque já foi triado e não precisa ser triado segunda vez. Pronto, estas são as questões que eu queria aqui levantar. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Seguidamente vai intervir o Sr. Deputado do Parlamentar do PSD, Artur Sobral de Andrade. Na impossibilidade do Sr. Deputado Adão Silva, que foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Bragança, por estar em trabalho parlamentar no exterior, o colega Artur Sobral de Andrade foi eleito por Vila Real, não é a mesma coisa que por Bragança, mas é lá perto, tem agora 5 minutos para interpelar a doutora. Faz favor. E tenho o escritório em Mirandela há 20 anos de advocacia, portanto conheço bastante bem a realidade, mas começo por cumprimentar e agradecer a generosidade e a simpatia que demonstrou naquele comparativo quanto à verbalização, porque houve aí algum excesso de modéstia, porque melhor era impossível. Foi insuperável, percebemos lindamente. Aliás, as ligações que fez à fixação da população, a como é que isso tem a ver com o desenvolvimento local, foi perfeito, porque o enquadramento é mesmo esse. De facto, nós no interior passamos muito tempo a queixar-nos e ficamos sem tempo para mostrar que valemos a pena. E na intervenção que fez, conjugou as duas vertentes, ficamos-lhe gratos também por isso. Depois, não sei se podemos saber em que qualidade é que está aqui. Se é dos serviços de saúde, se é de associações de pais, qual é o enquadramento? Ou se é só um exercício de cidadania, e é quanto basta. É quanto basta e fica mais... Ótimo. Somos dois. Quanto à não filiação partidária, somos dois. Ora bem, relativamente ao centro hospitalar de Vila Real, teve meses sem designação dos membros do Conselho de Administração, meses sem direção clínica, e nós questionámos o Ministério e a resposta foi surpreendente, porque, por exemplo, entraram muitos mais médicos do que os que saíram. Quando ouvimos o Ministro, também ouvimos falar que há muitos mais meios e muito mais investimento. A verdade é que a satisfação de quem trabalha nos serviços e dos utentes é cada vez maior e, portanto, há aqui qualquer coisa que nós temos que tentar compreender, porque se não é pelo lado dos meios, há alguma coisa está a falhar. Os profissionais também não é, que são inexcedíveis, e, portanto, há aqui qualquer coisa que falha. E, nesse sentido, eu ia pedir, em nome pessoal e do partido que represento, se nos podia depois concretizar mais um bocadinho. Eu dei aulas há uns anos e quando os alunos tiravam apontamentos, diziam que não sabiam o que eu tinha dito, que estavam a tirar apontamentos. Para não incorrer nessa falha, eu tive a ouvir com toda a atenção. Mas deu dados concretos, que era muito importante nós termos essa informação, se puder depois disponibilizar à Comissão. Mais ou menos o que disse aqui, mais concreto, e depois a Comissão fará o favor de distribuir, era muito útil. E fica ao compromisso de que depois eu usarei isso já na discussão próxima do Orçamento de Estado. Concretamente, quanto ao Distrito de Bragança, fez várias referências que só por si só seriam bastantes para o que estamos aqui a fazer, mas provavelmente no exercício de escrita que eu solicitei, já passou o tempo. Neste exercício que estamos aqui a fazer, sendo por escrito a notícia que nos vai dar, poderá provavelmente acrescentar
mais qualquer coisa, e eu vou usar isso nas próximas semanas. Depois, queria também saber se era possível dar-nos alguns dados, também mais em concreto, sobre aquilo que propõe em termos de reparação, entre aspas, das situações que identificam como insatisfatórias, porque assim podemos também ir adiantando. Depois, queria perguntar-lhe também se o Ministério tem conhecimento desta situação e, na afirmativa, se já há algum anúncio relativo a esta matéria e, ainda na afirmativa, qual é o grau de concretização que existe quanto ao eventualmente anunciado. Já cumpri o meu tempo, tenho um minuto. Pronto, então, se for possível fazer-nos chegar esses dados, se tiverem onde apontar, pode ficar também com o meu e-mail e com o meu telemóvel, porque eu fico à disposição, a partir de agora, altamente empenhado em fazer o que puder por isto. Então, é 9383 60. Pronto. Depois eu digo o resto, porque eu quero mesmo ser útil e fazer o que puder e, portanto, quanto mais proximidade houver, melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós sabemos que o seu telemóvel começa por 93, mas pronto. O Sr. Deputado, houve aqui uma pequena falha no início da cronometragem, mas eu, como tinha observado o meu telemóvel, o cronómetro chegou aos 3 minutos e mandámos terminar a sua intervenção, entre aspas, porque já tinha, de certo modo, esgotado 2 minutos sem início do cronómetro. E, portanto, garanto que não ficou prejudicado no tempo, mas também não houve aqui mãos largas. Foi simpático não dizer que foi em homenagem aos meus cabelos brancos. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, vai ter a palavra o Sr. Deputado do Partido Chega, Pedro Santos Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Que é desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Senhores Deputados, doutora Ana Soares, bem-vinda a esta Comissão. Estamos aqui todos bem dispostos, mas estamos a falar de um assunto muito sério e de um assunto que preocupa muitas pessoas. Aliás, prova disso é que esta petição alcançou quase 3.000 assinaturas e, portanto, aquilo que está plasmado na petição foi sancionado e foi caucionado por quase 3.000 populares do Distrito de Bragança e, portanto, nós temos que tomar como boas as informações que estão lá, pese embora, obviamente, os serviços oficiais de saúde em Portugal, nomeadamente a ULS do Nordeste, ter feito sair logo no dia 3 de fevereiro, logo a seguir a esta petição ter estado online, uma notícia num órgão de comunicação social, no Mensageiro, onde tentava, um órgão de comunicação social regional, chamado O Mensageiro, onde tentava desconstruir aquilo que era pedido pelos peticionários, quase 3.000, e onde tentava, no fundo, dizer que fazia omeletes sem ovos, ou tentava dizer que se conseguia cobrir bem uma população grande com uma manta muito curta. E, no fundo, é aquilo que passa um pouco por todos os cuidados de saúde em Portugal, é o que nos vem trazer aqui hoje. Já não é a primeira, esta petição que nos vem nos últimos meses dando gritos de alerta sobre a falta de acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Ainda a semana passada tivemos aqui nesta mesma comissão também peticionários que vinham dizer que o estado de saúde no Bom Barral, a 60 km daqui, portanto não é uma questão de distância da capital, estava também numa situação caótica, pelas suas próprias palavras. E esta situação ainda nos deixa mais preocupante porque parte de uma realidade, de uma unidade local de saúde. E nós sabemos que este Governo, há poucas semanas atrás também, veio anunciar para todo o país a aplicação deste modelo do LS a todo o país, como se fosse a panaceia do nosso Serviço Nacional de Saúde e como se viesse resolver tudo. Ora, este exemplo aqui que nos está a trazer
da Unidade de Saúde, da Unidade Local de Saúde do Nordeste, de Bragança, que é uma unidade que, pelos vistos, não funciona bem. Tem também, além destes indicadores da pediatria, tem outros indicadores, nomeadamente nos internamentos e indicadores financeiros que também demonstram que não está a funcionar bem. Põe-nos também com muitas cautelas sobre aquilo que foi anunciado pelo Sr. Ministro da Saúde para todo o país e até anunciado de forma unilateral, porque não foi conversado nem com médicos, nem com enfermeiros, nem com as outras forças políticas, nem com as populações, com, por exemplo, as CCDRs ou o poder autárquico. Mas, atendendo aqui a este caso particular, doutora Ana, diga-nos, de facto, este comunicado que a OLS fez passar é verdadeiro? Porque se, por um lado, nos dizem que existem 2 pediatras que desenvolvem a sua assistência e nos dizem que existe uma zona que é dedicada, uma sala de espera e uma sala própria, no mesmo comunicado também admitem que existe um espaço físico, mas que vai ser brevemente abrangido por obras. Portanto, se precisa de obras, provavelmente é porque não está nas melhores condições e não estará, portanto, capacitado para ser utilizado. E também, por aquilo que vemos, se percebe que este número de profissionais é uma manta muito curta para se poderem dividir entre urgência, internamento, neonatologia e também a cirurgia pediátrica. E, finalmente, gostava de lhe perguntar se, não só nas crianças que já existem, isto tem um grande impacto e nas suas famílias, como também naquelas que nós queremos que venham a existir. E, como a doutora Ana Soares saberá muito melhor que eu, a demografia no Nordeste Nacional, no Nordeste Transmontano, em Bragança, é muito preocupante. Bragança foi o 2º pior distrito de Portugal em termos de nascimentos, dados muito recentes do Dr. Ricardo Jorge. Nos 3 primeiros meses deste ano nasceram apenas 163 crianças no distrito de Bragança, ou seja, como eu disse, é o 2º menor distrito com nascimentos, só fica atrás de Porto Alegre e, portanto, gostava de lhe colocar esta questão. Relaciona esta baixa natalidade com a falta de cuidados de saúde e a falta de pediatras na região? As populações, os jovens casais sentem isto na pele e acham que isto é um fator determinante para escolherem ou não ter crianças neste distrito, neste território? E, finalmente, gostava de lhe perguntar diretamente se, de facto, não tem existido uma evolução da oferta privada nos cuidados de saúde pediátricos da região, porque temos alguma nota de que isso poderá ter acontecido e gostava de que nos dissesse da realidade que sente no terreno, obviamente. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo a esta comissão, de se ter deslocado tantos quilómetros para nos vir trazer um retrato real daquilo que se passa no país, que muitas vezes não é esse retrato real que temos a repercussão através dos players políticos que vêm ao plenário contar-nos histórias cor-de-rosas e visões magníficas do que se passa na saúde em Portugal. Por isso é muito importante este exercício de cidadania, que os portugueses reais, os portugueses comuns, como todos nós, venham aqui dizer de sua justiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, também é coordenadora do Bloco de Esquerda nesta comissão. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Deputado. Cumprimentar a Sra. Doutora Ana Soares e agradecer esta petição. Há algumas notas que me parecem importantes e eu começava por uma mais geral, mas que esta petição vem apenas reforçar algo que, pelo menos da nossa parte, temos vindo a dizer há muito tempo e aqui a peticionária também acabou por indicar. Nós não podemos continuar a falar de coesão territorial e de que até temos um Ministério para a coesão territorial e até temos muitas políticas aparentemente no papel para resolver os problemas das desigualdades territoriais sem olhar para a realidade, nomeadamente dos serviços públicos nas regiões do interior do país, que são aquelas que são mais afetadas. E, portanto, nós poderemos ter todos os programas possíveis e imaginários de atração de jovens casais, atração de pessoas para irem trabalhar para o interior, mas se não oferecemos, efetivamente, aquilo que são os serviços mínimos e básicos para o dia-a-dia de qualquer pessoa, dificilmente esse suposto desígnio pela coesão territorial vai resultar. Nós temos insistido muito
neste ponto nos últimos anos, em particular desde que foi criado o Ministério da Coesão Territorial, que do nosso ponto de vista não tem de facto trazido as respostas necessárias em várias destas áreas, nomeadamente na questão da falta de serviços públicos. E aqui a questão da saúde insere-se efetivamente nesta questão dos serviços públicos. No caso concreto, a Unidade Local do Nordeste, na Unidade Hospitalar de Bragança, e o retrato que aqui nos fez, infelizmente, é um retrato que não é novidade para quem tem estado atento ao que se passa no interior do país, mas de facto deixa aqui muitas preocupações, e tantas mais preocupações deixa quanto tem havido uma tentativa, em especial depois da petição ter sido apresentada, entregue e, portanto, ter o seu espaço público, ter havido esta tentativa de dizer que, afinal, os problemas não são assim tão graves. Alguns que foram identificados, sim senhor, existem, mas já estamos a resolvê-los. Enfim, estamos agora a falar neste momento, com certeza que eles não estão ainda resolvidos, irá confirmar ou não esta questão, mas andamos sempre um bocadinho neste jogo do gato e do rato, em que se sabe que os problemas existem, eles estão quantificados, estão identificados, seja a nível da estrutura física dos edifícios, seja a nível da falta de médicos, seja a nível da falta de outros profissionais de saúde que também têm impacto, nomeadamente nas urgências pediátricas, e a única coisa que se consegue dizer é, não, nós sabemos que existem problemas, mas estamos a resolvê-los, e depois eles acabam por nunca ser resolvidos. E, portanto, esta petição é importante, pelo menos, mais não seja para reforçar que de facto eles não estão a ser resolvidos, e da nossa parte acompanharemos também esta petição com propostas para que esta situação em particular da urgência pediátrica possa ser resolvida. Há aqui também uma outra matéria, uma outra discussão e uma última questão que queria deixar, que tem a ver com o número de profissionais. Obviamente que, não sendo administradores do hospital, mas neste momento existindo apenas um único profissional que tem que atender, pediatra, que tem que atender não só a urgência, mas a várias outras matérias, o que é que considerariam que seria um número ideal para suprir as dificuldades na parte da pediatria, e se têm ideia de outros profissionais de saúde que dão o apoio ao trabalho dos médicos, se também aí denotam alguma dificuldade, e de que forma é que acham que poderá também haver aqui alguma proposta que possa ir neste sentido, e agradecer novamente também esta petição, porque de facto as regiões do interior e Trás-os-Montes em particular, conheço um pouco melhor porque a minha família é toda de Trás-os-Montes, e portanto também percebo bem quais é que são as dificuldades, e portanto agradecer este trabalho, porque é importante continuamente deixarmos esta palavra. A coesão territorial não é só para estar no papel, tem mesmo que ter ação prática e tem mesmo que ter medidas práticas, nomeadamente nos serviços públicos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra para finalizarmos essa audição à Sra. Doutora, para a qual tem novamente 10 minutos para responder às questões colocadas pelos seus deputados ou fazer qualquer outro tipo de intervenção relativamente ao assunto desta petição. Esta petição foi assinada por 2.742 cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelos comentários, pelas questões. Eu fui tomando algumas notas e tentarei responder, porque acho que efetivamente são questões que podem ser importantes e fazer-nos conseguir fazer chegar aquilo que realmente isto traduz para o nosso dia-a-dia, começando pela deputada Berta Nunes. Eu acho que a resposta da administração da unidade hospitalar se desfaz a ela mesma. Porquê? Porque há coisas que não são coerentes, e se não são coerentes, depois nós questionamos na prática, então, se é assim, porque é que não é de outra forma? O que é que eu quero dizer com isto? Se existissem pediatras sempre disponíveis, ou 90% do tempo disponíveis para atender uma necessidade efetiva da urgência, então porque é que não estariam a atender diretamente as crianças que vão à urgência? Se eles estão disponíveis,
se quem lê o comunicado parece que efetivamente tem essa disponibilidade de ir à urgência se forem chamados, então faria sentido serem logo eles chamados, desde que seja uma criança e que cumpra, obviamente, aquilo que são os pressupostos para uma pessoa ir à urgência. Nós sabemos que existem urgências que não são urgências em pediatria, em adultos, em todo lado, não é? Efetivamente isso é um problema. Mas nós não estamos a falar dos casos em que o médico de família pode resolver. Estamos a falar dos casos que efetivamente são urgentes, que continuam sempre a existir, senão não existiriam urgências em todo o país, nem seriam necessárias. Portanto, acho que isto é tão simples de perceber quanto isto. Se eu tiver um profissional que está disponível, então não vou gastar o tempo de 2 profissionais. Não vou gastar o meu tempo, não é, enquanto médico de clínica geral ou médico que está a prestar o serviço, para fazer o primeiro atendimento para depois chamar o segundo. Não, então se o segundo é especialista e está disponível, atende logo. Eu acho que as coisas, quando nós começamos a perceber a lógica do sistema, conseguimos perceber o que é verdade e o que é mentira. Desculpem-me falar desta... Ou inverdades, pronto, como se usa muitas vezes aqui na Assembleia da República. Mas é verdade, eu acho que nós, quando começamos... Eu logo que vi o comunicado, e eu tinha até assente isto como resposta ao comentário do deputado Pedro Santos Frazão, eu acho que há logo aqui um erro de entendimento, que é, não é por as pessoas criticarem que estão a destruir o que quer que seja. E o que faz a resposta da administração é, estamos a ser atacados, vamos atacar. E ninguém está a atacar. Aliás, a primeira coisa que nós fizemos logo foi dizer, a situação não é pior pelos excelentes profissionais que temos. Porque senão seria claramente pior. Eu quero também deixar isto aqui muito claro. Agora, as pessoas têm que discutir. As pessoas têm que demonstrar descontentamento. Nós não podemos ver qualquer questão que seja colocada na praça pública como um ataque feroz, porque não é. Nós somos cidadãos e se nós começamos a ver o exercício da cidadania como um problema, é porque algo não está a correr bem. Estamos agora já na celebração, acho que são 4 anos de celebração, não é? Dos 50 anos do 25 de Abril. Nós estamos a negar a própria liberdade. Portanto, há aqui alguma coisa que não me parece que seja muito coerente. Até porque há uma outra questão ainda, que eu acho que ainda é mais gravosa e que eu não me lembrei de falar na primeira intervenção, que é, mesmo o médico que atende a criança ou o jovem em idade pediátrica que se dirige à urgência não está em exclusividade. Ou seja, não raras vezes está alguém no gabinete, mas que sai para dar apoio à restante urgência, porque é um médico da urgência, que sai e que vai tentando gerir da melhor maneira possível entre a parte pediátrica e a parte adulta. Se há um pediatra disponível, então porquê que o pediatra não resolve esta situação? Não faria sentido, não é? Mesmo aí, então, ainda seria o pior, senhora deputada. Estaríamos a gastar 2 vezes recursos humanos e recursos orçamentais. Então, aí, acho que ainda que se isso fosse verdade, ainda seria pior. E, efetivamente, esta petição foi colocada à consideração da administração, mas também foi colocada à consideração do Sr. Ministro. E o Sr. Ministro disse, e cito, o facto do distrito ser um distrito com uma população relativamente escassa e dispersa não significa que as pessoas não tenham o mesmo direito de acesso ao SNS. O que me posso comprometer é que este assunto será cuidadosamente estudado pela NSS do Nordeste, Direção Executiva do SNS e Ministério da Saúde. Se estiver ao nosso alcance, do ponto de vista dos recursos humanos, não tenho dúvida de que terá uma resposta positiva. Então, se vamos associar isto ao comunicado da administração, há recursos humanos de sobra, até porque estão no andar de cima à espera de serem chamados, portanto, quero acreditar que isto vai ter uma resposta positiva, como o Sr. Ministro diz. Deixo nas vossas mãos depois a verificação e a pressão para que assim seja. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, que agradeço, e agradeço as palavras simpáticas que me dirigiu, claramente elogiosas e para eu ficar mais tranquila, que agradeço, também é importante. Eu tenho muita expectativa e alguma confiança que efetivamente a reorganização que vai existir, nomeadamente pela indicação do novo diretor clínico, que permita trazer sangue novo, e muitas vezes nós sabemos que também existem lobbies, não é? Como em muitos setores, e que efetivamente permita refrescar a forma da administração. Eu acho que há muitos problemas, e na área da saúde em particular lá em cima, nomeadamente nesta questão da urgência pediátrica, que têm a ver com reorganizar.
porque nós sabemos que se há algo que custa aos seres humanos é reorganizar, é sairmos daquilo a que estamos habituados. E eu quero acreditar que essa reorganização administrativa trará algo de novo, e perguntou-me medidas concretas. Eu acho que as medidas concretas estão referidas na petição. Aquilo que a administração diz é que vai fazer obras por causa da sala de espera. Então comecem por melhorar o que existe. Aproveitem as infraestruturas que lá há. A sala de espera e os corredores juntos à sala de espera estão cheios de pessoas, e a parte que supostamente seria da urgência pediátrica, propriamente dita, está vazia. As camas estão vazias, as cadeiras estão vazias. Portanto, isto é algo que é fácil de resolver. Da mesma maneira, se existem recursos humanos no andar de cima, que é a parte pediátrica, só à espera de serem chamados, então reorganizem, não é? Se existem, a senhora deputada Isabel Pires perguntava, mas claro que com mais recursos humanos seria melhor, não é? É sempre melhor. Mas se é uma questão de já estarem afetos, só estarem afetos a mais serviços, mas que estão disponíveis, não é? Pelo comunicado, então reorganizem e afetem logo àquela parte das urgências. Penso que são questões muito concretas e que efetivamente permitirá desde logo perceber onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. Relativamente às questões do Sr. Deputado Pedro Santos Frazão, acho que desde logo há esta questão que eu referi há pouco, que é o erro de entendimento. Acho que um exercício de cidadania é um exercício de cidadania, não é um ataque a ninguém. E acho que quando a parte administrativa e, sobretudo, política, não é? Porque sabemos que em Portugal continua ainda a ter muita proximidade, o vê assim, o vê como um ataque, não só afasta as pessoas de terem ações cívicas, como começa a destruir aquilo que é o tecido que nós temos. Isto depois tem repercussões, sobretudo, nós vemos nas eleições, por exemplo, o afastamento da população, isto está tudo interligado. Nós podemos sempre melhorar e os serviços também o podem fazer. Portanto, quando se vêem respostas como esse comunicado, nós não estamos contra a administração, nós não estamos contra o LS, nós queremos ajudar a melhorar. Nós somos os primeiros interessados. Se houver melhores serviços, eu própria tenho o terceiro filho. O outro senhor, no outro dia, dizia que se alguém marcasse um golo ia correr nu à volta do Marquês, não é? E foi correr. Eu tenho o terceiro filho. Quase que faço aqui esta promessa. Porque é verdade, nós temos que desmistificar estas imagens. Nós temos que estar abertos a críticas. As críticas não são destrutivas, são construtivas. E acho que é muito por aí que podemos alterar. E, sem dúvida nenhuma, que a demografia está, na nossa região, em particular, ligado a isso. Vamos lá ver, ainda agora saíram muitas notícias de imensos estudantes que vão para o IPB, não é? Agora a Universidade Politécnica, estudar. Bragança, neste momento, enche-se de gente, literalmente. Basta ver agora, as pessoas estão quase desesperadas até para conseguirem encontrar quartos, que é outro problema, não é? Os quartos para os estudantes. Mas está cheio de pessoas. Porquê que as pessoas não ficam? Nós temos tantas pessoas, como foi o meu caso, como foram o caso de muitos assinantes da petição, que saíram da nossa região para estudar de cursos que não há, e bem, porque também é bom refrescar, é bom fazermos viagens dentro do nosso país, mas depois quais são os problemas reais que nos são colocados? Não é? Numa era que já é digital. Desde logo o teletrabalho, que não temos rede, mas passando à frente, a parte da saúde e da educação. É claramente isso, portanto, eu dava há pouco o exemplo dos 2 dias de férias. Os 2 dias de férias que eu tenho a mais é para quê? Para trazer as minhas filhas a Lisboa ou ao Porto para ter este tipo de consultas? Não faz sentido, é isso que nós temos que pegar, estas questões tão simples, que quando os jovens regressam, e temos muitas pessoas com vontade de regressar, depois se equacionam, mas como é que é possível? Eu lembro-me que numa das situações que nos foi contada, isto também respondendo à deputada Isabel Pires, relativamente ao jogo do gato e do rato, acho que foi a sua expressão, há aqui coisas que não fazem sentido. Nós tivemos e já vi que o meu tempo está a terminar, vou tentar ser breve. Por exemplo, dizia eu, uma das coisas que nos foi relatada já existem muitas reclamações no livro de reclamações, nós sabemos que às vezes também não somos muito propícios a escrever nestas situações, mas acho que este exemplo diz tudo.
Houve uma situação em que aconteceu exatamente isto, portanto, o médico de clínica geral tentou, foi pedido para chamar o pediatra não desceu, só depois numa situação em que a criança já estava há mais de 12 horas na urgência, é que chamaram o pediatra. E o pai decidiu escrever, pediu o livro de reclamações. E o que é que o pai fez? Foi ao balcão pedir o livro de reclamações e levou para dentro, para onde estava o filho, porque era o único familiar a acompanhar o filho. Não lhe foi permitido fazer isso. Para ele escrever num livro de reclamações, teve que ir para o balcão onde está o senhor a ver o funcionário. Portanto, a criança ficou sozinha. É estas coisas que não podem acontecer. Tudo vai bater à mesma tecla. Reclamações, tentemos estudá-las em vez de as ver como destrutivas. Tentemos que estes exercícios de cidadania sejam isso mesmo e que ninguém veja como um bicho papão. O pessoal de apoio garante muito desta questão. Eu há pouco referi as crianças e os familiares que esperam nos corredores. Muitas vezes são os auxiliares e são os enfermeiros que vão lá dar o apoio que não é possível, até porque o médico, como eu referi há pouco, que está a tentar atender as crianças, não está em exclusividade. Portanto, são eles, ainda assim, que conseguem ir pegando nas pontas, como se costuma dizer. Claro que seriam necessários mais, certamente, mas então tentemos reorganizar e fazer o melhor com aquilo que é possível. Terminar já. Até porque se esta questão for resolvida, e outras como esta, se calhar a questão de não conseguirmos médicos para o interior também é resolvida. Era só isto. Agradecer mais uma vez esta audição. Pedir-vos que esta petição não fique esquecida, que não fique por letra morta. Lembrem-se de nós, eu estou aqui sozinha, mas lembrem-se de tantos que efetivamente precisamos que isto mude e ajudem-nos a traduzir isto em propostas, ajudem-nos a que seja feita a diferença por um Portugal realmente coeso, onde a demografia deixe de ser problema e onde efetivamente viver no interior não seja só uma teimosia. Obrigada. Obrigado, doutora. Pegando nas suas últimas palavras, as petições, as iniciativas de cidadãos, quando dão entrada nesta casa, fazem o seu caminho e todos são ouvidos. Esta petição deu entrada no dia 25 de maio, depois foi verificada pelos serviços. Digamos que a doutora está a ser ouvida, depois tivemos as férias parlamentares, digamos que foi ouvida num tempo relativamente curto. Claro que o vosso tempo é mais curto que o nosso, porque tem um problema que gostaria de resolver, mas nós estamos aqui atentos e com certeza, agora eu irei elaborar o relatório, depois será aqui apresentado na Comissão de Saúde e com certeza depois vai os grupos parlamentares a seguir. No debate político tomarão as iniciativas que entenderem sobre esta matéria. Também temos o Orçamento de Estado em breve e vamos aguardar. Mas até lá que melhorem os cuidados de saúde em Bragança, para todos. E, portanto, da minha parte não tenho mais nada a acrescentar. Nós temos plenário agora, portanto temos que concluir esta audição antes das 15 horas e, portanto, da minha parte nada a acrescentar. Obrigado por ter vindo e felicidades. Obrigada.